Senhor meu Deus, nesta manhã de terça-feira eu me coloco diante da tua presença com o coração cansado, mas cheio de esperança. O sol ainda nasce devagar sobre esta terra, e enquanto muitos já começam a correr atrás das suas preocupações, eu quero primeiro correr para os teus braços, porque só o Senhor conhece o peso escondido dentro de mim. Só o Senhor entende as lágrimas que ninguém viu, os medos que eu escondi atrás de um sorriso e as noites em que dormi preocupado, sem saber como resolver os problemas da minha vida. Pai amado, antes de qualquer compromisso, antes de qualquer notícia, antes de qualquer luta deste dia, eu preciso ouvir tua voz dizendo ao meu coração: não tenha medo, eu estou com você. E quando o Senhor fala isso, tudo muda. O caos perde força, a ansiedade se acalma e a esperança volta a respirar dentro de mim. Pai, nesta manhã eu te entrego minha casa, minha família, meus filhos, meu trabalho, minhas finanças e até aquilo que eu já pensei em desistir. Porque muitas vezes eu tento ser forte sozinho, mas a verdade é que existem batalhas que só o Senhor pode vencer por mim. Existem portas que só tu podes abrir. Existem feridas que só tu consegues curar. E eu não quero começar este dia carregando sozinho um peso que pertence ao Senhor. Hoje eu quero descansar em ti. Quero acreditar que o Deus que cuidou de mim até aqui continuará segurando minha mão mesmo quando eu não enxergar saída. Senhor, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração enquanto ainda luta para encontrar forças para continuar. Talvez exista alguém em silêncio chorando dentro do quarto. Alguém que acordou com o coração apertado por causa das dívidas. Alguém que recebeu uma notícia difícil. Alguém que sente medo do futuro. Pai, alcança essas vidas agora com o teu amor. Sopra paz sobre cada mente cansada. Toca profundamente aqueles que já estavam perdendo a esperança. Porque o Senhor nunca abandona um filho teu. E nesta manhã, Pai, eu lembro da história da Marlene Batista, moradora de Campinas, no interior de São Paulo. Ela trabalhava há 15 anos como cozinheira em uma escola municipal. Todos os dias acordava às 4 da manhã para pegar 2 ônibus até o trabalho. Depois que o marido sofreu um acidente e ficou sem conseguir trabalhar, ela começou a sustentar sozinha a casa e os 2 filhos adolescentes. Houve uma época em que a geladeira quase não tinha comida, as contas estavam atrasadas e ela chorava escondida no banheiro para os filhos não perceberem o desespero. Mas mesmo assim, antes de sair de casa, ela fazia algo simples. Colocava a mão sobre a porta da cozinha e dizia: Senhor, entra na frente de tudo hoje. E ela continuou fazendo isso mesmo nos dias mais difíceis. Até que numa terça-feira de manhã, exatamente como hoje, ela recebeu uma ligação inesperada dizendo que havia sido indicada para coordenar a alimentação de 3 escolas da região. O salário aumentou, as portas começaram a se abrir e o que parecia impossível aconteceu pouco a pouco. Mais tarde ela contou para uma amiga: eu descobri que Deus estava trabalhando até nos dias em que eu achei que Ele estava em silêncio. Pai, talvez alguém ouvindo esta oração esteja exatamente assim agora, lutando sem ver resultado, orando sem receber resposta imediata, tentando continuar mesmo cansado. Mas hoje o Senhor manda dizer: eu continuo trabalhando mesmo no silêncio. Aleluia! O céu não parou sobre tua vida. Deus ainda está movendo pessoas, abrindo caminhos e preparando milagres que teus olhos ainda não conseguem enxergar. Por isso, Senhor, nesta manhã eu renuncio ao medo, à derrota e ao desânimo. Não vou permitir que a tristeza controle meu coração logo no começo deste dia, porque o Senhor já preparou força para mim, o Senhor já preparou livramento para minha casa. O Senhor já preparou respostas que chegarão no momento certo. E ainda que existam lutas diante de mim, eu escolho acreditar que tua graça será maior do que qualquer dificuldade. Pai amado, cobre este dia com tua presença. Guarda cada passo que eu der. Livra minha família dos acidentes, das notícias ruins, das pessoas maldosas e de todo o plano do inimigo. Que a tua luz brilhe sobre minha vida desde as primeiras horas desta manhã.
e que antes do fim deste dia eu possa perceber sinais do teu cuidado me acompanhando em cada detalhe. Senhor meu Deus, enquanto esta manhã continua começando, eu permaneço diante da tua presença, porque sei que sem ti eu não consigo atravessar este dia. Existem batalhas que ninguém percebe. Existem pensamentos que tentam roubar a paz logo cedo. Muitas vezes o corpo até se levanta da cama, mas a alma continua cansada. E é por isso que eu te peço agora, fortalece o meu interior, renova minhas forças emocionais, espirituais e físicas. Não permita que eu seja dominado pela ansiedade, pela tristeza ou pelo medo do amanhã. Porque quando o Senhor segura minha mão, até os caminhos difíceis se tornam possíveis. Pai, hoje eu quero aprender a confiar mais em Ti, porque eu reconheço que muitas vezes fico tentando controlar tudo sozinho. Tento entender cada situação, prever cada problema, resolver cada luta no meu próprio esforço. E quando as respostas não chegam rápido, meu coração se inquieta. Mas nesta manhã o Senhor me lembra que há coisas sendo preparadas no invisível. Há portas que já estão se movendo, há livramentos acontecendo sem que eu perceba. O Senhor trabalha em lugares onde meus olhos não alcançam, e por isso eu descanso em Ti. Senhor, olha para aqueles que acordaram hoje carregando preocupações financeiras. Pessoas que não sabem como pagar as contas, pais e mães aflitos, pensando no sustento da casa, trabalhadores que estão cansados de lutar sem reconhecimento. Pai, visita essas vidas agora. Abre portas de emprego. Traz oportunidades inesperadas. Envia provisão para dentro desses lares. Que nunca falte pão sobre a mesa daqueles que confiam em Ti. E mesmo quando os recursos parecerem pequenos, que o Teu milagre transforme escassez em abundância. Meu Deus, também Te peço por aqueles que acordaram emocionalmente feridos. Gente que sorri por fora, mas por dentro está lutando contra a solidão, contra a rejeição, contra palavras que machucaram profundamente o coração. Quantas pessoas continuam vivendo depois de terem sido decepcionadas, abandonadas ou humilhadas? Quantas carregam traumas silenciosos que ninguém conhece? Pai amado, entra agora nesses lugares escondidos da alma. Cura as feridas que o tempo sozinho não conseguiu apagar. Remove o peso que está sufocando o coração desta pessoa. Faz nascer novamente a alegria de viver. Senhor, nesta terça-feira eu também Te entrego minha família. Guarda meus filhos enquanto saem de casa. Protege meus pais, meus irmãos, meu casamento e aqueles que eu amo. Livra minha casa das discussões, da divisão, da violência e das palavras destrutivas. Que o Teu Espírito visite cada cômodo do meu lar, trazendo paz verdadeira. E se existir alguém distante emocionalmente dentro da minha própria família, aproxima novamente os corações. Onde houve frieza, traz amor. Onde houve orgulho, traz reconciliação. Onde houve silêncio doloroso, traz diálogo e cura. Pai, eu também Te peço sabedoria para enfrentar tudo o que surgirá neste dia. Porque nem toda batalha é vencida pela força. Existem momentos em que preciso aprender a ficar calado. Existem situações em que preciso esperar o tempo certo. Existem decisões que precisam da Tua direção. Então guia meus pensamentos, minhas palavras e minhas atitudes. Não permita que eu tome decisões precipitadas, movido pela emoção ou pelo medo. Que eu seja conduzido pela Tua paz. Senhor, afasta de mim toda a armadilha invisível. Livra-me das pessoas falsas, das invejas escondidas, das más intenções e de todo o ambiente carregado de negatividade. Que nenhuma palavra maldita lançada contra minha vida tenha força para permanecer, porque eu pertenço ao Senhor. Minha casa pertence ao Senhor, minha história pertence ao Senhor, e nenhum plano do inimigo será maior do que a Tua proteção sobre mim. Pai amado, às vezes eu me preocupo tanto com o futuro que esqueço de perceber os pequenos milagres do presente. O ar que respiro, o alimento de hoje, o simples fato de ainda estar vivo, já são provas do Teu cuidado comigo. Quantas vezes o Senhor já me sustentou quando pensei que não conseguiria continuar? Quantas portas já se abriram depois de momentos de desespero? Quantas vezes o Senhor me protegeu,
sem que eu percebesse. E nesta manhã eu escolho lembrar disso. Escolho alimentar minha fé em vez do meu medo. Senhor, que esta terça-feira seja diferente. Que o teu favor me acompanhe onde eu entrar. Que haja paz dentro do meu coração mesmo no meio das pressões. Que eu receba notícias boas e inesperadas. Que aquilo que parecia travado comece a se mover. Que pessoas certas cruzem meu caminho. Que oportunidades apareçam. E, acima de tudo, que eu consiga sentir tua presença caminhando comigo em cada momento deste dia. Porque quando o Senhor está comigo, eu não preciso temer o que virá. Mesmo que existam lutas, eu sei que não estou sozinho. Mesmo que existam lágrimas, eu sei que tua mão continuará me sustentando. E nesta manhã, Pai, eu sigo confiando que o melhor ainda pode acontecer pela força do teu amor. Pai querido, enquanto esta manhã continua avançando, eu continuo falando contigo porque minha alma encontra descanso na tua presença. O mundo lá fora pode estar cheio de correria, cobranças e preocupações. Mas aqui, neste momento de oração, eu lembro que existe um Deus poderoso cuidando de mim. Um Deus que conhece meu nome, minha história e até aquilo que eu nunca consegui contar para ninguém. E isso me dá forças para continuar. Senhor, existem dias em que eu me sinto forte, mas também existem dias em que tudo parece pesado demais. Dias em que a mente fica cansada, o coração fica apertado e até coisas pequenas machucam mais do que deveriam. Há momentos em que eu tento sorrir para as pessoas, enquanto por dentro estou lutando para não desmoronar. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor nunca ignora minha dor escondida. O Senhor vê aquilo que ninguém percebe. O Senhor entende o silêncio das lágrimas que eu não chorei diante de ninguém. Pai amado, nesta terça-feira eu te peço, não deixe que eu perca a esperança, porque o inimigo tenta convencer muitas pessoas de que nada vai mudar, de que os sonhos morreram, de que a felicidade ficou distante demais. Quantas pessoas já acordaram hoje sem expectativa de dias melhores? Quantas estão sobrevivendo emocionalmente, apenas tentando suportar mais um dia? Mas o Senhor é especialista em restaurar vidas cansadas. O Senhor transforma desertos em lugares de renovo. O Senhor faz nascer força dentro de pessoas que já estavam quase desistindo. Por isso, Pai, sopra ânimo sobre cada coração abatido neste momento. Que esta oração alcance especialmente aqueles que se sentem esquecidos, rejeitados ou desvalorizados. Pessoas que deram o melhor de si e ainda assim foram feridas. Gente que ajudou muita gente, mas hoje se sente sozinha. Pai, abraça essas vidas agora com teu amor. Que elas sintam que não estão abandonadas, que o Senhor continua perto. Meu Deus, eu também te entrego meus pensamentos, porque muitas vezes a maior batalha acontece dentro da mente. Pensamentos negativos, medo do futuro, lembranças dolorosas, inseguranças e preocupações tentam dominar o coração. Mas nesta manhã eu declaro que minha mente pertence ao Senhor. Toda ansiedade, toda angústia e todo espírito de opressão saem agora em nome de Jesus. Que tua paz invada meu interior de uma forma tão profunda que até meu corpo sinta alívio. Senhor, visita agora aqueles que estão enfrentando enfermidades, pessoas que acordaram com dores, esperando exames, tomando remédios ou lutando contra doenças que parecem não acabar. Pai amado, estende tuas mãos sobre cada hospital, cada quarto, cada pessoa enferma. Toca onde existe dor, toca onde existe fraqueza. Renova as forças daqueles que estão cansados de lutar. E que milagres aconteçam até onde os médicos disseram que seria impossível. Pai querido, também oro por aqueles que estão trabalhando desde cedo. O motorista de ônibus que saiu ainda de madrugada, a enfermeira cansada depois de um plantão difícil, o pedreiro que já está enfrentando o peso do sol, a mãe que cuida sozinha dos filhos enquanto tenta manter a casa em ordem, o vendedor ambulante que sai todos os dias sem saber quanto conseguirá ganhar. Senhor, honra o esforço dessas pessoas. Que nunca falte dignidade, provisão e força para continuar. E enquanto oro, eu sinto que existem pessoas ouvindo esta mensagem com o coração apertado por algo que aconteceu recentemente. Talvez uma decepção inesperada, uma perda, uma traição ou uma porta que se fechou. Pai,
Consola essas vidas, porque existem dores que palavras humanas não conseguem curar. Só o teu Espírito pode entrar profundamente no coração e trazer paz verdadeira. Então entra agora, Senhor. Toca essa ferida escondida. Remove o peso que essa pessoa vem carregando sozinha há tanto tempo. Meu Deus, ensina-me também a descansar no teu tempo, porque muitas vezes eu quero respostas imediatas, quero entender tudo agora, quero soluções rápidas para problemas antigos. Mas o Senhor trabalha de maneiras que meus olhos não conseguem compreender. E mesmo quando parece demora, o Senhor continua cuidando de tudo. Então aumenta a minha fé para esperar sem desanimar. Dá-me maturidade para continuar confiando mesmo quando ainda não vejo mudanças. Pai amado, que esta terça-feira seja marcada pela Tua presença em cada detalhe da minha vida. Que eu consiga perceber Teu cuidado nas pequenas coisas. Que eu não deixe a correria apagar minha fé. E se em algum momento deste dia eu me sentir fraco novamente, lembra meu coração de que o Senhor continua comigo. Porque quando Tua presença caminha ao meu lado, até os dias difíceis se tornam suportáveis. Eu sigo esta manhã acreditando que o Senhor ainda escreve histórias novas, ainda abre caminhos inesperados e ainda faz milagres silenciosos na vida daqueles que confiam em Ti. Senhor meu Deus, chegando ao final desta oração da manhã, eu sinto meu coração mais leve diante da Tua presença. Ainda existem lutas esperando por mim lá fora. Ainda existem situações que eu não consigo resolver sozinho. Ainda existem perguntas sem resposta. Mas agora eu lembro que não estou caminhando sozinho nesta terça-feira. O Senhor vai comigo. E isso muda tudo. Pai amado, obrigado, porque enquanto eu orava, o Senhor ouviu cada palavra, até aquelas que não consegui dizer em voz alta. O Senhor conhece meus pensamentos mais escondidos, minhas preocupações mais profundas e os medos que às vezes tento esconder até de mim mesmo. E mesmo conhecendo todas as minhas fragilidades, o Senhor continua me amando, continua me sustentando, continua lutando por mim. Que amor é esse, Senhor? Um amor que não desiste mesmo quando eu me sinto fraco. Um amor que permanece mesmo quando eu falho. Um amor que me levanta todas as vezes que penso em parar. Pai, eu te peço que durante todo este dia a Tua presença caminhe na minha frente. Quando eu sair de casa, vai comigo. Quando eu entrar no trabalho, entra comigo. Quando eu enfrentar decisões difíceis, fala comigo. Não permita que eu tome atitudes movidas pela raiva, pelo medo ou pela ansiedade. Que meu coração permaneça firme mesmo diante das pressões. Que eu consiga manter a paz mesmo quando o ambiente ao meu redor estiver pesado. Senhor, fecha os meus ouvidos para palavras negativas e abre minha alma para ouvir somente aquilo que vem de Ti. Porque existem vozes tentando enfraquecer minha fé todos os dias. Vozes dizendo que eu não vou conseguir, que nada vai mudar, que é tarde demais. Mas hoje eu escolho acreditar na Tua voz acima de qualquer outra. E a Tua voz me lembra que o impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Pai querido, visita novamente minha casa nesta manhã. Que haja proteção sobre cada pessoa da minha família. Guarda aqueles que sairão para trabalhar, estudar ou viajar. Livra de acidentes, violências, enfermidades e de todo mal invisível. Que nenhum desentendimento destrua a paz dentro do meu lar. Que o amor seja maior do que o orgulho. Que o perdão seja maior do que as mágoas. E que a Tua presença permaneça habitando dentro da minha casa. Senhor, eu também Te entrego aquilo que mais pesa dentro de mim neste momento. Aquela situação que tem tirado meu sono, aquela preocupação que volta toda madrugada, aquela luta que parece longa demais. Pai, toma tudo isso em Tuas mãos, porque eu reconheço que existem cargas que eu não consigo carregar sozinho. Então hoje eu deixo aos Teus pés aquilo que está cansando minha alma e escolho confiar que o Senhor cuidará de tudo no tempo certo. Meu Deus, não permita que eu perca a sensibilidade espiritual no meio da correria deste dia. Que eu consiga perceber Teus sinais, Teus livramentos e Teu cuidado nos pequenos detalhes. Muitas vezes eu fico esperando grandes milagres enquanto o Senhor já está me sustentando em coisas simples todos os dias.
o alimento sobre a mesa, o ar que respiro, a força para levantar da cama, tudo isso já é prova do teu amor por mim, e eu te agradeço, Pai. Obrigado, porque até aqui o Senhor nunca me abandonou. Pai amado, se em algum momento deste dia eu sentir medo, lembra meu coração de que o Senhor continua no controle. Se eu me sentir cansado, renova minhas forças. Se eu me sentir sozinho, faz-me sentir tua presença ao meu lado. E se eu receber notícias difíceis, ajuda-me a permanecer firme, sabendo que nada foge das tuas mãos. Hoje eu escolho começar esta terça-feira acreditando que coisas boas podem acontecer. Escolho acreditar que portas podem se abrir, que reencontros podem acontecer, que respostas podem chegar, que milagres silenciosos já estão sendo preparados pelo Senhor. Porque quando Deus decide agir, ninguém consegue impedir. Então, eu entrego completamente este dia em tuas mãos. Entrego minha mente, meu coração, meus planos, meus sonhos e meu futuro. Que tua vontade seja feita na minha vida acima de qualquer coisa. E que ao final deste dia eu possa olhar para trás e perceber que o Senhor esteve comigo em cada momento, me protegendo, me fortalecendo e me guiando mesmo sem que eu percebesse. Eu declaro que esta terça-feira será abençoada, protegida e guiada pelo Deus Todo-Poderoso. Nenhuma arma preparada contra mim prosperará, nenhum mal destruirá minha paz, porque o Senhor é meu refúgio, minha força e minha esperança. E enquanto eu tiver tua presença, eu sempre encontrarei forças para continuar. Em nome de Jesus, eu oro com fé, entrego tudo ao Senhor e descanso meu coração na certeza de que o melhor de Deus ainda está chegando. Amém.